Muito do que eu vou comentar aqui já foi discutido em sala de aula. Eu vou fazer aqui um resumo para ajudar aí aqueles que, por alguma razão, não participaram das aulas, não prestaram atenção nas aulas ou não estão lembrados do assunto. Então, o assunto é sobre mitologia, certo? Vou falar basicamente sobre esses tópicos aqui, de forma bem resumida, até para o vídeo também não ficar muito longo. O que é mito, os tipos de mitos, os deuses gregos, o período homérico, a Ilíada e a Odisseia, que são as duas principais obras de Homero, os chamados mitos modernos, e também vou comentar rapidamente sobre Hesíodo e a Teogonia. Então vamos lá. Primeiro, o que é mito? Então, mito não tem necessariamente a ver com mentira, né, como muita gente imagina. Essa é uma ideia que existe aí no imaginário coletivo e no senso comum. Né? Muita gente diz, ah, mito é uma mentira. Veja bem, não é necessariamente uma mentira. O mito é um termo grego, né, que vem do verbo miteio e significa narrar, contar e descrever. Então, em linhas gerais, seria uma narrativa, uma história que envolve fantasia, porque ela aborda a questão do fantástico, né, do mundo do fantástico. Envolve lendas, porque também trata de lendas. E tem basicamente dois tipos de personagens nos mitos, né? No caso, os deuses e os heróis. Então, essas figuras elas sempre aparecerão nos mitos, nessas narrativas. Então, para resumir, mito é uma narrativa fantástica e lendária que envolve deuses e heróis. Então, são histórias sobre deuses, sobre heróis, e não importa no estudo do mito saber se o mito é verdade ou mentira, como o senso comum tenta definir. Né? O que importa antes é saber qual o tipo de lição existe ali por trás daquela história. Então, note bem, vou repetir. Não importa saber se o mito foi verdade ou se foi mentira. O que importa saber é qual a lição que está por trás daquela narrativa. Que tipo de lição, que tipo de aprendizado podemos aprender ali, podemos extrair com aquela narrativa, entendeu? Então, se você entender isso, eu tenho certeza que você vai ler os mitos a partir de hoje de uma forma completamente diferente da forma como você já vem lendo, né? Não tente entender o mito como se fosse algo como, ah, isso não é verdade ou isso é verdade. Não, não. Essas categorias de verdade ou mentira não se aplica a esse tipo de gênero literário que é o mito. Né? O mito é apenas uma narrativa que envolve esse mundo da fantasia para explicar alguma coisa. Ponto. Então é isso aí. Vamos para o próximo. Finalidade do mito. Logo, a finalidade do mito é explicar alguma coisa. Então, curiosamente, e por mais contraditório que possa parecer, a finalidade do mito é explicar alguma coisa. Geralmente é explicar, por exemplo, como é que o mundo surgiu, como que as plantas surgiram, os animais. Você pode observar que existem mitos de criação, que são aqueles mitos que tentam explicar como que as coisas foram criadas. Né? Isso você vai encontrar, por exemplo, na cultura africana, entre os africanos, entre os asiáticos, entre os indígenas, também entre os gregos. Então a finalidade do mito é explicar alguma coisa. Então era um recurso que os povos nos primórdios utilizavam para explicar aquilo que não tinha uma explicação científica, né? Então a gente tem que entender que naquela época não existia ciência, então as pessoas recorriam aos mitos para explicar esses fenômenos que até então fugia assim do alcance racional, de uma explicação racional dos homens naquela época, né? Por exemplo, o que é que causa o terremoto? Hoje nós sabemos que é por conta das placas tectônicas, enfim, tem toda uma explicação científica para isso. Mas naquela época as pessoas não tinham acesso a essa informação. Então explicavam a partir do mito, né? Criava aí toda uma história para explicar como que as coisas foram surgindo, foram criadas. Né? Eu contei na sala, vocês devem lembrar, o mito lá de Faetonte, né? Que é o filho do deus Sol. E os gregos antigos utilizavam esse mito para explicar porque que existe desertos na Terra, né? Porque que algumas áreas são desertas na Terra. E a história lá, só para resumir, porque essa história eu contei de forma exaustiva lá na sala, Faetonte queria conhecer o pai, ele não sabia quem era seu verdadeiro pai, até que a sua mãe então revelou que era o Deus Sol. Faetonte se dirige ao Deus Sol e vai então pedir uma prova, né? Saber se realmente ele era o verdadeiro pai. Né? Ele queria saber. E aí o Deus Sol confirmou que era o pai de Faetonte e falou, olha, a única forma que eu posso provar que eu sou teu pai é se tu
Tu pode pedir o que tu quiseres, que aí eu vou conceder, vou te atender como prova de que eu sou teu pai, né? Que sou teu pai. E aí Faetonte avista uma carruagem de fogo. Dizem que o Deus Sol tinha uma carruagem de fogo que era puxada por cavalos alados. Cavalos alados na mitologia são aqueles cavalos que têm asas, né? E daí o Faetonte viu aquela carruagem e falou para o Deus Sol que queria viajar naquela carruagem. O Deus Sol tentou de todas as formas fazer o menino desistisse daquele pedido, porque era muito perigoso, e falou: Olha, você pode pedir outra coisa, porque isso aí é muito perigoso. E o menino assim não quis voltar atrás, não quis desistir do pedido e falou: Não, eu quero andar na carruagem. E assim então foi concedido o pedido dele, né? Mas antes dele começar a andar na carruagem, o pai deu algumas instruções. Olha, você não pode soltar as rédeas, não pode olhar muito para cima e nem encosta muito na terra. Você vai ficar assim, no meio termo ali. Nem muito longe da terra e também nem muito próximo. E assim foi feito. O menino começou a andar e os cavalos alados começaram a puxar aquela carruagem e começou a ganhar altura. Foi ganhando altura, altura, até que o menino caiu na tentação de olhar para baixo e aí sentiu o pavor, sentiu o medo da altura e soltou as rédeas dos cavalos. E os cavalos saíram então é, descontrolados, ora subiam, ora desciam ao ponto de encostar na terra. E na medida que encostando na terra, aquela carruagem, que era uma carruagem de fogo, ela queimava a terra, né? E aí dizem que a terra, que na mitologia grega também é uma deusa, né? Chamada de Gaia, a mãe terra, ou a deusa terra, Gaia, começou então a gritar a Zeus, né? Pedir socorro para Zeus então livrá-la daquele tamanho sofrimento, porque na medida que o menino encostava com a carruagem, queimava a terra e, enfim, causava muita dor. Então, até que Zeus atendeu o pedido da terra e atirou um raio e acertou então Faetonte, e o menino caiu já morto e para o sofrimento do pai, né, que era o Deus Sol. Mas essa história toda, esse mito, você vê aí que é um mito, né? Uma história que envolve fantasia, porque esse mundo do fantástico, cavalos alados, né? Cavalos com asas, não existe, né? Essa coisa de carruagem de fogo, enfim. Essa história toda que os antigos gregos, os antigos, né? Porque hoje em dia eles não usam essa história para explicar essa questão. Mas os antigos gregos explicavam, né, que os desertos surgiram no planeta Terra porque Faetonte encostou com a carruagem de fogo do Deus Sol. E ali queimava, e na medida que queimava, ia criando aí um deserto. E assim era a explicação que os antigos gregos davam para explicar a origem dos desertos, né? Enfim. Então você pode observar que na Grécia Antiga, aqui entre os indígenas, entre os africanos e outros povos, eles criavam essas histórias, esses mitos, para explicar aquilo que não havia assim uma explicação, como é que eu posso dizer, científica, certo? Então, resumindo, a finalidade do mito é explicar alguma coisa, né? Bom, aí vem uma pergunta: existe racionalidade na narrativa mítica? No primeiro momento, alguém vai dizer não, não existe, porque envolve fantasias. Mas veja bem, não é, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aqui. Existe sim um pouco de racionalidade, porque a ideia é, do mito é explicar. Então existe o elemento explicativo, né? A história em si ela pode não fazer nenhum sentido, mas a sua finalidade, que é explicar alguma coisa, você observa que há toda uma articulação racional, né? Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: o mito não tem prova científica, isso sim, aí não tem. Mas há o elemento da racionalidade ali. Existe uma cadeia lógica, por mais que a história seja fantástica, lendária, mas existe ali uma sequência lógica na narrativa. Então existe sim racionalidade na narrativa mítica. Agora, é uma racionalidade que não pode ser atestada cientificamente. Então, essa é a questão. Então, respondendo à pergunta, sim, existe a racionalidade, existe uma cadeia lógica nas narrativas. Bom, quem inventou o mito?
Não sabemos. Esses mitos foram criados, inventados ao longo da história. E essas histórias, elas eram repassadas, eram transmitidas de forma oral, né? A partir da tradição oral, verbalizada, era transmitida, esses mitos eram transmitidos de forma oral, de pai para filho, e assim por diante, né? Bom, e isso no caso de todas as culturas, né? No caso da cultura grega, a gente tem aqui um personagem que a gente chama de poeta rapsodo. Quem são os poetas rapsodos? Os poetas rapsodos são personagens, são poetas que transmitiam esses mitos de forma musicada, né? Cantada. Então é uma técnica que os poetas antigos utilizavam para gravar, para decorar a história, né? E você vê que aqui no caso do Nordeste a gente tem algo que lembra muito os poetas rapsódios, que é o caso dos repentistas. Os repentistas eles criam toda uma história usando aí a musicalidade, entende? Então, isso também você encontra na cultura árabe, você encontra em tudo que é cultura, né? Por exemplo, entre os hebreus, o livro lá dos Salmos que tem na Bíblia, ali são músicas, são letras de músicas. Então, são histórias musicadas, né? E você ali encontra também a história do povo hebreu a partir dos Salmos, né? Se você ler os Salmos ali, você vai entender que aquilo ali são músicas, letras de músicas, e eram uma forma que os antigos encontravam para decorar, né, as histórias. Eles utilizavam músicas. E os poetas, rapsodos, eles tinham essa função de transmitir essas histórias. Eles decoravam por meio da música. Eles colocavam música nos poemas, né, e assim ia decorando. Por exemplo, eu posso aqui lembrar de uma música que tem uma letra bem interessante que daria até um filme, que é daquela banda de forró Mastruz com Leite. Pronto, aquela música lá, Saga de um Vaqueiro. Ali é uma música que tem uma letra enorme, né? Você não vai decorar aquela letra sem, se não fosse a música, né? Você vê que a gente, quem conhece a letra, canta a história toda, porque ficou na mente graças à música, à parte musical. Se não tivesse a parte musical, eu duvido que você gravaria, decoraria a letra daquela música, né? A Saga de um Vaqueiro. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora dos tipos de mitos. Temos basicamente três tipos de mitos, não são os únicos, mas são os principais, que são os mitos cosmogônicos, os mitos escatológicos e os mitos épicos. Eu vou logo adiantando aqui para a gente ser objetivo. Os mitos cosmogônicos são conhecidos como mitos criacionais, que são aqueles mitos, aquelas histórias que são utilizadas para explicar a origem do mundo, como é que o mundo foi criado. E quando eu falo a origem do mundo, eu me refiro a tudo, né? O planeta, os animais, os homens, as plantas, os rios, enfim, tudo que existe no mundo, né? Por que, que o nome técnico é cosmogônico? Veja bem, essa palavra cosmogonia é uma palavra grega. Cosmos significa universo, certo? O todo organizado. E gônico, que vem de gonia no grego, significa a partir de narrativas envolvendo os deuses, né? Então é a explicação da origem do mundo a partir dos deuses. Novamente, você vai encontrar histórias assim sobre a origem do mundo como uma obra de alguma divindade ou de várias divindades em várias culturas, né? Ali no livro do Gênesis, na Bíblia, ali a gente tem uma narrativa cosmogônica, que é a explicação da origem do mundo a partir de Deus, né? Então é isso. Os mitos cosmogônicos são histórias, são mitos que tentam explicar a origem do mundo, e quando eu falo do mundo, eu estou falando do todo, né? Nós chamamos de mito cosmogônico, mas você também pode chamar de mito criacionais, né? Ou criacional. Bom, os mitos escatológicos. Atenção aqui para essa palavra escatológico, é uma palavra grega também. Escato significa fim dos tempos, fim do mundo. E logia é um discurso racional sobre o fim dos tempos, né? Então, os mitos escatológicos são aquelas lendas, aquelas histórias, aquelas narrativas mitológicas sobre o fim do mundo. Como será o fim do mundo? Quando será? Enfim, você vai encontrar essas histórias em várias culturas também, né? Por exemplo, na Bíblia, você tem ali o livro de Daniel, que é do profeta Daniel, que é um dos poucos livros do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, de acordo com os judeus, né?
tem uma literatura escatológica. E no caso do Novo Testamento, a gente tem ali o livro de Apocalipse. Além do livro de Apocalipse, tem alguns ditos de Jesus, se você lê os evangelhos, que são o que a gente chama de ditos escatológicos, quando ele fala do fim dos tempos, como será o fim dos tempos. Então, essas histórias sobre o fim dos tempos, dentro do estudo da mitologia, a gente chama de mito escatológico, e você vai encontrar em tudo que é lugar. Tem um livro aqui, era para pegar para mostrar para vocês, eu acabei esquecendo, de um historiador americano, eu acho que é americano ou inglês, agora não lembro, chamado Eugen Weber. Ele fala sobre isso, sobre esses mitos escatológicos, essas histórias de fim do mundo que você encontra em muitos lugares, né? E na Europa era muito comum também, muito forte essas histórias. Então pode observar que geralmente quando a gente está passando por algum problema, alguma crise, como a gente atravessou agora, né? A pandemia e agora essa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, e sabendo que a Rússia tem um arsenal bélico suficiente para destruir o mundo, vocês podem prestar atenção que a partir de agora vai surgir muitas histórias sobre o fim do mundo. Você vai ver muitos líderes religiosos se apropriando dessas histórias para falar sobre o fim do tempo, né? Para às vezes até tentar encontrar um texto na Bíblia para justificar ou para legitimar ou para provar alguma coisa, certo? Então essas histórias, esses mitos sempre aconteceram, sempre existiram. Eu lembro que em 2012 surgiu um boato nas redes sociais de que, de acordo com o calendário dos índios maias, né, dos indígenas maias, o planeta Terra seria destruído em 2012, né, de acordo com o calendário maia. Bom, teve muita gente que levou na brincadeira, não deu a mínima, né, levou na chacota, teve outros que levaram a sério, né? Sempre tem alguém para levar a sério essas coisas. O fato é que a gente está em 2022, o mundo não acabou e estamos aí, né? Então, resumindo, gente, é isso. O mito escatológico fala sobre os fins dos tempos. Mitos épicos. Os mitos épicos vão tratar daqueles feitos extraordinários, daquelas, sabe, aquelas conquistas extraordinárias realizadas por figuras heróicas, né? Na mitologia grega a gente encontra várias histórias envolvendo heróis, né? Por exemplo, Aquiles, que participou da guerra lá de Troia, apenas em busca de fama. Odisseu, que era o rei da ilha de Itaca, ou Ítaca, como é chamado também. Odisseu teve a ideia de fazer o cavalo de madeira, o famoso cavalo de Troia, né, para enganar os troianos. Depois tem as aventuras de Odisseu, quando ele tenta retornar para sua casa depois da guerra de Troia. Isso é registrado no livro chamado A Odisseia, é um poema, né, de Homero, que vai falar sobre as aventuras de Odisseu. Essas histórias aí marcam a vida de Odisseu, então Odisseu é um exemplo de figura épica e as suas histórias são mitos épicos, né? Hércules também é uma outra figura heróica. Os 12 trabalhos de Hércules, né? Entre eles desviar o curso de um rio, matar um monstro chamado Hidra, capturar um leão, que agora me fugiu o nome. Então, aqueles 12 trabalhos de Hércules, que são trabalhos que seria, assim, do ponto de vista humano, impossível de se realizar, de acordo com a mitologia grega, Hércules conseguiu. Então, por isso, Hércules entra para a história aqui como um dos personagens dos chamados mitos épicos, né? Então, resumindo, mitos épicos são mitos que narram feitos extraordinários. Geralmente são feitos de heróis, né? Figuras heróicas. Exemplo, Odisseu, Aquiles, Hércules, Perseu, que matou a Medusa. Tem um outro que me fugiu o nome agora, que é o que matou o Minotauro. Tiseu, né? Não confundir com Perseu. Perseu é o que mata a Medusa. Tiseu já é o que mata lá o Minotauro. Então você vê que essas figuras heróicas sempre vão aparecer nos mitos. Por isso que eu disse lá no início, né? Os mitos são narrativas que envolvem deuses e heróis. Outras características dos mitos aqui, algumas questões interessantes só para a gente comentar antes de terminar. Quando foi que surgiu o mito na tradição grega, né? Geralmente a gente fala mais dos mitos gregos porque em filosofia a gente trata mais da filosofia grega. Agora não significa que os outros mitos das outras culturas não sejam tão importantes quanto, né? Tem os mitos indígenas, tem os mitos asiáticos, os mitos também dos povos africanos, dos povos ali do Oriente. Então existe mito em tudo que é cultura, né? Mas a gente fala mais dos gregos porque a gente segue a tradição. Então, uma tradição eurocêntrica, diga-se de passagem, né? De que a filosofia começou na Grécia.
Mas há uma discussão sobre isso, eu não vou entrar nessa discussão agora, porque há uma linha que diz que a filosofia já existia lá na África, outra teoria que diz que a filosofia já existia no Oriente, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, vou deixar para falar sobre isso no próximo bimestre. Muito bem, então, quando foi que surgiu o mito na tradição grega? Esses mitos eles já eram transmitidos de forma oral desde o século XII antes de Cristo, certo? Então, são mitos aí que têm muitos séculos. Agora, eles foram registrados por volta do século VIII e século VII antes de Cristo, lembrando que conta de forma decrescente, né? E daí a gente tem os famosos poemas homéricos, né? Que é a Ilíada e a Odisseia, que vai marcar o período na história da Grécia que a gente chama de período homérico, que é ali entre o século VIII e o século VII antes de Cristo. E aí nós temos essas duas obras clássicas, que é essa obra aqui, chamada a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, que conta toda a história da Guerra de Troia, né? Quer dizer, o livro começa narrando ali os poemas, são poemas, né, de Homero, começa narrando a história ali a partir do nono ano da guerra, já nos últimos momentos da guerra, e narra a fúria de Aquiles. Aquiles é o personagem principal dessa obra. Pessoal, eu estou aqui com um texto, esse livro aqui é mais antigo do que o Novo Testamento da Bíblia, só para vocês terem uma ideia, né? Eu digo o conteúdo, né? Esses poemas, são poemas mesmo, que a tradição literária atribuiu a um poeta que supostamente viveu no século VIII a.C., chamado Homero. Eu digo supostamente porque a gente não tem nem sequer certeza se Homero existiu, né? Tem essa dúvida aí se Homero existiu ou não existiu. Mas isso pouco importa. Tem outras teorias, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque não é o objetivo da gente. Mas assim, dizem que Homero era cego e foi o poeta responsável aqui por essas obras. Há uma outra teoria que diz que na verdade existia uma corrente, uma tradição entre os poetas chamada homérica, né? Então daí é que vem o nome Homero, mas enfim, né? Vamos seguir a tradição e dizer que de fato Homero existiu, pelo menos no primeiro momento. Então a Ilíada narra a guerra de Troia. Aqui você tem toda aquela história lá de Paris, príncipe de Troia, filho do rei Príamo lá da cidade de Troia, que se apaixonou por Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, né? A guerra começou inclusive por essa razão, quando Helena então fugiu com Paris. Claro que tem várias versões, uma diz que na verdade Helena foi raptada, essa é a versão dos gregos, e tem um discurso bem conhecido de um filósofo sufista chamado Gorgias, que ele vai fazer o elogio, ele escreve um discurso chamado Elogio a Helena, né? Porque na época de Sócrates, na época lá dos sofistas também, como Gorgias, Protágoras, havia ali na Grécia, em Atenas, entre aqueles homens de letras, né? Um debate sobre qual foi a causa da guerra, né? A guerra de Troia contra os gregos. E havia aqueles que falavam que a culpa era de Helena, porque Helena era casada com Menelau e fugiu com um homem, né? Fugiu com Paris. Então você vê que havia, desde aquela época, uma sociedade patriarcal, né? A Grécia, essa, essa, essa questão de sempre atribuir à mulher a responsabilidade pelos problemas, né? E aí, curiosamente, Gorgias, que é um filósofo sofista, a gente vai estudar sobre os sofistas depois, ele vai fazer um discurso elogiando Helena e vai mostrar que, na verdade, Helena foi seduzida pelo discurso, pelas palavras de Paris, né? Então a culpa não foi de Helena, a culpa foram das palavras. Gorgias é um homem de palavras, né? Ele é um homem da arte de falar em público, da arte da retórica. Então Gorgias, naturalmente, vai tentar mostrar para os gregos naquela época lá. Gorgias é ali do século IV a.C., ali viveu na mesma época que Sócrates. Gorgias vai mostrar é, que a palavra, o discurso, tem poder, né, de convencer, tem um poder de persuadir as pessoas. E que Helena, portanto, ela foi vítima desse poder persuasivo das palavras de Paris. É bem interessante isso. Bom, e aí tem um outro livro que é a Odisseia. A Odisseia é outro poema de Homero, que eu já falei para vocês, que conta lá sobre as aventuras de Odisseu. Odisseu, assim que termina a guerra em Troia, Odisseu é aquele que teve a ideia de fazer o cavalo de madeira para enganar os troianos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aí eu já falei nas aulas. Odisseu então decide voltar para casa com seus soldados
E aí ele acaba que se perde no mar, né? Uma viagem que era para durar talvez aí 2 semanas, durou 10 anos, né? Então foram 10 anos de guerra e 10 anos Odisseu tentando voltar para casa. E nesse retorno para casa ele passa por várias ilhas, passa pela ilha do Ciclope, passa também pela ilha lá da bruxa Cici, e acontece várias coisas interessantes. Odisseu é o personagem principal, e aí ele decide voltar aos braços da sua amada, chamada Penélope, que é a mãe do seu filho Telêmaco, né? Então essa obra, se não me falha a memória, são 24 cantos. Do primeiro canto até o nono canto é o que a gente chama de telemaquia, que é a história lá de Telêmaco, filho de Odisseu, viajando para a Grécia, ali pelas ilhas da Grécia, para buscar notícias de seu pai, né? Quando Odisseu deixou a ilha de Ítaca para guerrear lá a favor, né, em favor e a convite dos gregos contra os troianos, Odisseu saiu de casa e deixou o menino que era recém-nascido, que era Telêmaco. Então, quando ele volta, 20 anos depois, o menino já é um jovem, muito protetor da mãe e, enfim, acontece uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes agora, porque o tempo não permite. Mas essa é uma outra obra atribuída a Homero. E tem um outro livro também que é a Teogonia. A Teogonia são poemas que narram a origem dos deuses. Essa obra foi atribuída a Hesíodo. Esse Hesíodo também era um poeta. Sobre Hesíodo a gente não tem dúvida de que existiu. Realmente ele existiu porque Hesíodo escreve na primeira pessoa, né? Então tem um livro lá chamado Os Trabalhos e os Dias, que é uma obra também de Hesíodo, bem interessante. E aí, bom, e depois nós temos aqui é, basicamente esses mitos mesmo, né? Deixa eu ver mais o que tem aqui que a gente pode falar. Bom, verdade ou mentira nos mitos, né? Então, como eu estava falando, essa questão de dizer se o mito é verdade ou mentira, isso não importa muito, gente. Claro que a gente sabe que não existe cavalos alados, não existe o Deus Sol, não existe, né? A gente sabe dessas coisas, né? O que importa, como já falei aqui, é extrair a lição que está por trás do mito, né? A mitologia no mundo, eu já falei, né? Tem os mitos indígenas, eu não vou entrar em detalhes, depois a gente pode falar sobre isso. Tem um antropólogo que viveu aqui no Brasil, um francês chamado Claude Lévi-Strauss, que escreveu um livro bem interessante, um livrinho chamado Mito e Significado, que ele fala um pouco sobre os mitos indígenas. Tem os mitos asiáticos, né, dos povos da Ásia, os mitos africanos, os mitos dos povos nórdicos, como por exemplo lá o mito do deus Thor, e a mitologia grega, que é a famosa mitologia grega. Além disso, tem os chamados mitos modernos. Né? Esses mitos modernos é curioso porque eles já são histórias que surgiram no período moderno já da nossa era. Né? Quando eu falo do período moderno, estou falando aí do século XVIII para cá. Né? Então, por exemplo, o mito do bom selvagem, muito comum ali na literatura filosófica de Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço. Rousseau vai falar sobre o bom selvagem. Esse mito do bom selvagem também vai ganhar muita força na Europa, que é aquela imagem romântica sobre os indígenas aqui das Américas. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Tem o mito também da neutralidade científica, que é a falsa ideia de achar que todo cientista é neutro no momento ali que está fazendo a pesquisa científica. Não, isso não é verdade, gente. Todo cientista ele tem uma ideologia, ele tem uma crença religiosa ou não tem nenhuma crença. Então, assim, todo cientista é produto do meio do qual ele vive, do qual ele cresceu, do qual ele foi educado. Então, não existe neutralidade na sua pesquisa, né? Porque ele vai carregar para dentro da sua pesquisa científica um pouco do que ele é também, né? Não existe essa coisa de neutralidade científica, isso é só um mito moderno, né? Tem o mito do progresso, que essa é a falsa ideia de que o mundo está caminhando em direção ao progresso, né? Mas que progresso é esse? Isso é um mito, né? Porque que progresso é esse? Se só no século XX, segundo Eric Hobsbawm, famoso historiador inglês, e tem outros historiadores também que atestam, foi um dos séculos mais sangrentos, né? Século XX, teve duas grandes guerras mundiais, fora as guerras civis. E agora no século XXI a gente está vendo aí várias guerras, né? Essa da Rússia com a Ucrânia, a guerra da Síria que já vai fazer 12 anos, e tantas outras guerras ali também no continente africano, como é o caso da Somália, enfim. Então, gente, o mito do progresso, essa ideia de que o mundo está em direção ao progresso, isso não é bem verdade. Que progresso é esse, né? Que progresso é esse?
onde ainda existe tantas pessoas sem ter o que comer, sem ter onde morar, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né, da miséria. Então, quer dizer, que progresso é isso? Esse progresso, essa ideia de progresso é uma ideia falsa, né? Progresso para quem? Todos estão participando desse progresso? Não. A prova a gente viu agora aí nessa pandemia. Quantos alunos ficaram sem estudar porque não tinham acesso a um celular ou acesso à internet? Então, quer dizer, o progresso hoje ele é para poucos, né? Para poucas pessoas. Bom, e um outro mito moderno é a suposta superioridade do homem branco, que curiosamente ainda hoje existe esse mito, né? Tem gente que acredita nessas bobagens. Esse mito surgiu com muita força ali na transição do século XIX para o início do século XX, quando, quando europeus, né, começaram a criar a ideia da superioridade do homem branco. Então, a própria antropologia serviu, né, infelizmente, nos primeiros anos da antropologia, ela serviu esse tipo de ideia, né? Ela contribuiu porque não estou dizendo que era a única razão, mas uma das razões e uma das desculpas, né, ou dos pretextos que o, os países na Europa utilizavam para explorar regiões como a África no período de neocolonização, era de que eles queriam levar lá para a África o progresso, né, do homem branco, né? E vários antropólogos começaram a criar essas teorias de que existia um tipo de pirâmide, né, onde no topo estava ali o homem branco, no meio ali os indígenas e abaixo os negros, né, entende? E eles acreditavam em uma linha de progressão. Eles achavam que o povo lá da África eram atrasados, eram ultrapassados e que da mesma forma que a África era atrasada, a Europa também já tinha vivido aquela fase, que a Europa progrediu. Então, de uma forma natural, os africanos iriam progredir, entre aspas, né, e alcançar aquele mesmo patamar de como é que eu posso dizer, de progresso, de tecnologia que os europeus tinham, né? Então, assim, você vê que é um tipo de comparação que hoje em dia a gente já vê que não faz nenhum sentido, né? Inclusive, no início do século XX, meados do século XX, melhor dizendo, tinha um antropólogo alemão chamado Franz Boas, que viveu muito tempo nos Estados Unidos. E Franz Boas foi um dos críticos dessa ideia, né? Porque ele dizia o seguinte: não existe povo superior, povo inferior. O que existe são povos diferentes, né? Cada um com a sua própria cultura. Então ele defendia que essa teoria aí era cheia de erros, né? O africano não era inferior ao branco ou ao europeu. A questão é que a cultura africana era diferente, apenas diferente, né? Os africanos tinham a tecnologia deles, do jeito deles. Era apenas uma tecnologia diferente do homem europeu, né? O africano tinha a religião dele, era apenas uma religião diferente da religião do homem europeu. E assim por diante, né? Então esse mito de superioridade do homem branco ganhou muita força ainda ali, que assim chegou no seu ápice, assim, como é que eu posso dizer, no seu extremo com os alemães, né? Com aquela ideia lá da raça ariana. Quando Hitler começou então, e toda a sua equipe, a sua equipe, né, no governo começou então a propagar essa falsa ideia de que existia uma raça pura, uma raça superior, uma raça ariana, né? E que os alemães seriam superiores aos outros povos, né? Tudo isso são mitos, gente. Agora, curiosamente, eu vi até recentemente, só para terminar, alguém dizendo que tem um historiador bem famoso aqui no Brasil, que eu gosto muito, eu acho ele muito bom, que é o Leandro Carnal, né? O Leandro Carnal é muito bom, fantástico. E daí, em um dos vídeos do Leandro Carnal, que eu também gosto de assistir, tinha lá um comentário de uma mulher dizendo o seguinte: tá explicado porque é tão culto. Ele é descendente de alemão. Entendeu? Na frase, nessa proposição aí afirmativa dessa senhora, o Leandro Carnal era culto porque era descendente de alemão, né? Então existe ainda essa falsa ideia de que o homem branco europeu é inteligente, é superior aos demais povos. Gente, tudo isso aí é um mito criado lá na Europa e que ainda hoje o povo tem gente ainda que acredita nessa bobagem, né? O Leandro Carnal ele é culto porque ele é um homem estudioso, ele estuda, não é por causa da sua ancestralidade, né? Não é por causa da sua árvore genealógica, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus.
Então eu acho que até ele ia rir desse comentário. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente conversa mais sobre isso. Então é basicamente sobre isso aí o assunto da prova. Um abraço para todos, até mais.